Bem, meus amigos, nós voltamos com o nosso programa de hoje, conversando com dois dos grandes cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares aqui do Ceará. Após conversar com o doutor Adriano Lima, agora eu tenho o grande prazer de receber aqui no nosso programa o doutor João Martins, esse que é um dos maiores cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares do Ceará. Doutor João, inicialmente eu queria que o senhor fizesse um resumo do seu currículo, onde o senhor estudou e onde o senhor se formou, para depois nós conversarmos aí sobre as suas atividades. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, no seu programa de grande projeção, de crescente projeção. Muito obrigado. E muito necessário para a educação, que é importantíssimo esse item, que a nossa perspectiva de progresso é pela educação. Perfeito. E tendo você com maestria, que não é fácil dirigir um programa desse, não é fácil dirigir, organizar e transmitir, e a TV Câmara está prestando essa grande ajuda social. É assim que eu vejo. Toda semana a gente tem que entender um pouco do assunto que nós vamos entrevistar. Eu acho que é muito enriquecedor isso, porque entrevista uma diversidade de temários. Perfeitamente. Né? Então, falou a respeito da minha origem, eu sou de Ipu. Certo. A família Martins, família Aragão, família Farias. Certo. Nós ainda somos aí conta parentes. Inclusive nós temos o Gomes Farias, né? Isso. E lá eu comecei a estudar naquele tempo. Sim, eu tenho 74 anos, nasci em 13 de dezembro de 1941, aniversário também do Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O rei do Baião, certo. E aí eu estudei inicialmente, você sabe, a gente estudava nas escolas, nas fazendas. Perfeito. Eram professores itinerantes. Certo. Hoje nós temos escolas praticamente em todas as pequenas cidades e distritos no interior, um progresso. Perfeito. Então eu estudei o primário em Ipu, depois o terceiro, quarto e quinto primário, esses 3 anos eu fiz na escola dos franciscanos em Tianguá. Certo. Aí vem a minha redenção, a redenção daquela cidade. Um estudo de primeira qualidade, de lá nós fomos, os alunos que estavam sendo analisados, para Campina Grande, uma Paraíba. Certo. E lá fiz 4 anos ginasiais e 3 anos clássicos, era um seminário. Certo. Que tinha um estudo de alta eficiência, equivalente então aos estudos dos colégios militares, que era um estudo europeu anglo-saxão. Certo. A maioria dos frades eram alemães. E lá eu tive a chance de estudar 7 anos de latim, 3 de grego, 6 de francês. Que beleza isso. 4 de inglês. E alemão também. Isso o senhor com quantos anos de idade? Naquele tempo eu saí de casa com 11 anos de idade e fiquei 10 anos, tive a graça de ter essa chance, porque eu sou filho de uma família de 9 irmãos. Certo. E meus pais formaram a todos e meu pai não tinha o primeiro ano primário. Então ele teve essa visão de que a educação é fundamental. Perfeito. Bom, de lá, quando eu saí, eu não ia ser frade, eu tinha convicção que ia ser médico. Certo. Vim. Já estava decidido. Não, mas não havia outra chance. Certo. E em 1964, eu fiz o vestibular de medicina, foi um ano emblemático para o Brasil, porque foi o ano da Revolução e foi o ano que, pela primeira vez na Universidade Federal Brasileira, tornou-se obrigatório a língua portuguesa e inglês. Eu me lembro disso, porque eu fiz vestibular em 66, na engenharia. Eu me formei em engenharia. Em 1966 foi a famosa prova da Cecília Meirelles. Na escola de engenharia, em frente ao Centro de Cultura Germânica. Exatamente. Onde eu fui professor de alemão. Ah, foi, né? Durante 6 anos. Ah, beleza. Então, quer dizer, em 64... Onde a engenharia tinha o código de honra. Isso, exatamente. O famoso código de honra.
Quer dizer, nós ainda fomos, acho, contemporâneos. Fomos de contemporâneos no universidade. céu, com certeza. O céu, aqueles Aquelas tertúlias. tertúlias, beleza. Grande ambiente. Então o senhor entrou em 64 na faculdade, se formou em 68. 69. Porque são 5 6 anos. 6 anos de medicina, tá certo. Então eu fiz a seguir, como eu era professor de alemão, eu aprendi muito ensinando também, a gente aprende ensinando. E então eu fiz 2 anos de residência em cirurgia geral no Hospital Geral de Fortaleza, fui o primeiro residente de cirurgia geral. Que beleza. Doutor Eládio Vasconcelos, primeiro ortopedista, doutor Nelson Leal, primeiro anestesista. Só uma observação, eu homenageei o Ivo Pitangui como um dos maiores brasileiros do século, e quando eu entrevistei ele disse isso. Roberto, eu aprendo muito ensinando. O senhor agora repetiu. Existe até um provérbio latino que diz o seguinte: ensinando, aprendemos. Docendo, díssimos. Há um outro também que a gente aprende muito, errando. Errando, díssimos. Tá certo. Então a gente tem que saber aprender de todos os meios. Perfeitamente, perfeito. Lá eu fiz 2 anos e a seguir eu havia me candidatado a uma bolsa pelo CNPq alemão. Fui aprovado. Até porque era raro um cearense falar alemão. E na Alemanha eu fui para Munique e para a Universidade de Colônia, Hannover. E eu passei 2 anos lá, destinado à cirurgia cardiovascular. O senhor lá já estava decidido a fazer essa especialidade? Já. E já Quando passou... eu fiz, por que eu fiz 2 anos de geral? Porque era uma premissa ter 2 anos de cirurgia geral. O geral, depois o específico. Certo. Os alemães exigiam para si 5 anos, para os estrangeiros 2. Então eu estive lá e depois eu fui passar 2 meses em Londres para ver alguma diferença. Que a cirurgia cardíaca é uma especialidade jovem, ela começou em 1953 com a circulação extracorpórea. Certo. Historicamente, 53 é muito jovem, Foi um progresso relâmpago, alucinógeno quase. Certo. E eu presenciei toda essa evolução, estou presenciando. Que beleza isso, hein, rapaz? Certo. Então, eu lhe pergunto o seguinte... Deixa eu lhe dizer um pormenor, porque esse é um programa educativo. Pois não. Eu estive lá, um paciente, senhor Jeter, escreve-se Jeter. Ele foi se operar e ele era diabético e tinha que fazer uma cirurgia na perna. E ele falando alemão com ele, e ele dizia assim: doutor, será que eu escapo? Ele havia participado das 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. Na primeira ele tinha 17 anos. Ele disse: seu Jeter, uma pessoa que escapa de 2 guerras vai escapar da cirurgia. E isso aconteceu. Ele ficou muito confortável. Uma lição para nós médicos, que temos, além do lado específico de tratar o paciente, nós temos de confortá-lo. É preciso conversar, é preciso interagir com a parte psíquica de cada um, que todo paciente cirúrgico ele está tremendamente fragilizado. Tive essa chance histórica de ver um cidadão participar de 2 guerras mundiais. Sobreviveu à terceira, que foi a cirurgia. Beleza, doutor, beleza. Doutor, eu lhe pergunto o seguinte: o que representou na sua carreira profissional essa cultura europeia que o senhor tem tanto, né? Inclusive morou uma parte, um período na Alemanha e também na Inglaterra, né? É muito importante, porque nós precisamos, nós que somos do sertão, sabemos que o melhor gado é o gado mestiço. É o holandês com o indiano, com o guzerá, holandês, mestiço. E a cultura mestiça, ela só tem a ganhar. O congraçamento internacional, o cosmos, a grande aldeia, ela deve ser buscada. E eu aprendi muito com a cultura anglo-saxônica, que é aquela cultura mais laboriosa, que mais projeta, que trabalha mais do que conversa. E é muito bom comparar com a nossa cultura latina, que é um pouco mais festiva, né? Então foi muito útil para mim, é muito útil a gente sair para buscar novas experiências e trazê-las e facilitar. Depois que eu voltei, que eu entrei na faculdade como professor, o Regis Jucá, por exemplo, sempre me antecedeu. Ele tinha ido aos Estados Unidos, ele tinha ido à França, eu fui à Alemanha, e ele já era conhecido lá, e eu entrei na Faculdade de Medicina, e lá eu fui o responsável pelo intercâmbio dos estudantes da Alemanha que vinham para cá.
E hoje nós temos estudantes da Alemanha que são professores lá e professores aqui. Que então, beleza é isso. é saudável receber e ser recebido. E esse intercâmbio continuou? Continua. Desde aquele tempo? Continua. Diria até com mais intensidade. Quer dizer, isso foi maravilhoso. Foi para a nossa maravilhoso, universidade, né? é maravilhoso congregar. Perfeito. Aliás, congregar tem a palavra greg, que é a origem dela, que significa rebanho, gregário, congregar, agregar. Certo. O núcleo dela, greg, quer dizer rebanho. É muito bom conversar com o senhor, viu, doutor? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Com a sua cultura geral. O senhor está sempre aqui nos ensinando. Doutor, nós estávamos conversando ali na antessala, antes de entrarmos aqui, com relação a esses cuidados que a pessoa deve ter consigo próprio, né? Quer dizer, diz que a saúde é uma obrigação do governo, do Estado E o direito do e cidadão. o direito do cidadão. Mas o senhor estava dizendo, e eu concordo, é uma obrigação também do cidadão cuidar da sua saúde. Então, por exemplo, por que acontece um caso de morte súbita, doutor? Olha, vou dizer o seguinte, saúde, a definição da Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Quer dizer, é muito. Ter saúde é ter felicidade. E a gente vai para o popular, que se antecede ao erudito, e aí uma velhinha que quer ser grata a nós médicos, ou a você, por exemplo, que recebeu um grande favor, você diz assim, doutor Roberto, Deus lhe dê saúde e felicidade. Perfeitamente. Ele não fala em dinheiro. E o ser humano busca duas coisas na vida. Ele busca não morrer e busca ser feliz. E ele investe muito mais em não morrer, onde a morte é inexorável, do que em ser feliz, que é possível. E se ele investir na sua felicidade, no seu bem-estar, por ser feliz, acaba vivendo mais. Então, saúde. Por que é que saúde é um direito do cidadão? Porque o cidadão elege seus representantes para a sua garantia, Certo. mas com deveres também. Por exemplo, o cidadão, ele não pode deixar uma poça d'água, um pneu com água, numa epidemia dessa terrível, que é da dengue, da zika e chikungunya. E agora da chikungunya também. Então, é preciso a cooperação de cada um de nós. É fundamental isso. Por exemplo, o dever de vacinar os filhos. Porque a medicina é um braço da saúde, é um braço de grande importância, de grande relevância. Mas o serviço de esgoto, o sanitarismo, a boa alimentação, ela faz muito mais do que a medicina, que a medicina recupera, a outra previne. Perfeito. Então é preciso que nós, sociedade, tenhamos, cada um de nós que estamos aqui, com sua equipe e tudo mais, e que nos ouve, que nós somos responsáveis, fundamentais, essenciais, à busca dessa tão programada e desejada saúde, que é cara, como a educação é cara. Eu só conheço uma coisa mais cara do que a educação, que é a falta de educação. Perfeito. Esta é cara. E o Napoleão Bonaparte dizia que só existe uma coisa mais cara do que a guerra, do que a medicina, que era a guerra. Ele dizia assim, e o Napoleão entendia de guerra, né? Perfeito. Perfeitamente. Sim, doutor. Então, por exemplo, na pergunta inicial que eu fiz ao senhor. Morte súbita. O senhor acha que a pessoa, por exemplo, que tem uma morte súbita, houve um descuido, de certo modo, da pessoa? Maioria. Olha, eu tomei conhecimento ontem eu fui assistir a posse do novo cônsul alemão aqui, que saiu o doutor Dieter Gerding, grande trabalho fez ele, e convidado da embaixada. E aí me encontrei com um político, um político ligado à medicina, que houve uma passeata em prol da saúde, porque caminhar é bom. Eu quero lhe falar dos 6 melhores médicos da vida. Certo. 6 melhores médicos. Então ele disse, olha rapaz, o cidadão, 50 anos de idade, chegou em casa, morreu. Aí disse, como é que pode? Como é que pode, quando uma personalidade tem morte súbita, aqui e acolá nós sabemos de um,
por amor de Deus, toda vez que eu posso, eu digo nas televisões, nos comentários, nas palestras, olhe, cidadão, depois de 40 anos de idade, você está sujeito a ter doença das coronárias. A doença cardiovascular, com acidente vascular cerebral, é a que mais mata no mundo. Em segundo lugar, vem o câncer. Em terceiro lugar, o trauma. Então, é preciso que façamos, cada um de nós, os exames periódicos. E disse, não, mas eu fiz um eletrocardiograma e deu tudo legal. O eletro diz muito pouco. Você tem que fazer um teste na esteira. Se você tem história familiar, que o pai morreu, um irmão seu morreu com morte súbita, um outro teve um infarto, o outro não foi operado de ponte de safena, que a gente chama de revascularização miocárdica. Então, você é diabético, você é hipertenso, você é obeso, você tem fatores de risco, tabagista. Quanto mais fator de risco, mais possibilidade de ter a doença. Então, você tem que fazer testes mais apurados, quais sejam. O eletrocardiograma, raio-x de tórax, ultrassom abdominal, teste da esteira, que são vários eletros em exercícios de intensidade crescente e decrescente, e até mesmo chegar à cintilografia, ao teste de estresse e ao cateterismo. Então, se você tem história, cidadão que esteja me ouvindo, entenda que eu conheço tantas pessoas que poderiam estar vivas e não estão porque faltou essa convicção, a busca do diagnóstico. Como, por exemplo, o colo de útero na mulher, mudou o perfil da humanidade. O câncer de próstata no homem mudou. Então, nós temos que nos curvar a esses recursos fabulosos que o governo nos oferece também. Perfeito. Doutor João, nós vamos pedir um rápido intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Chegou o Vale Cultura, o crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Bem, meus amigos, nós voltamos com o nosso programa de hoje. Uma satisfação muito grande receber aqui o Dr. João Martins, uma das maiores autoridades do Ceará em cirurgia cardiovascular, além do homem de uma cultura geral, como ele já demonstrou aqui nesses poucos minutos que estamos aqui conversando. Doutor João, é o seguinte, eu sou paciente do Dr. Cabeto, fui do Dr. Paulo Marcelo, do pai dele, e agora sou paciente do Cabeto. É um médico extraordinário, eu adoro ele. Só é ocupado demais, né? Não sei como é que ele está dando conta. Sai de lá todo dia, meia-noite, 2 horas da manhã. Mas quando o meu primeiro problema foi encontrado, eu tive um problema que o doutor Regis ainda era vivo. E o Regis era muito meu amigo. E os dois juntos, o Cabeto como clínico e o Regis como cirurgião, disseram, Roberto, esse seu caso não é um caso cirúrgico, é um caso clínico. Você vai ter que, pelo resto da vida, tomar tais remédios, entendeu? E foi realmente constatado isso no cateterismo. No cateterismo, foi o primeiro que eu fiz. E agora, doutor, eu já fiz 3 cateterismos depois disso. Inclusive, eu estive anteontem lá, mais uma consulta com o Cabeto. Ele disse, Roberto, quando foi que você fez o último cateterismo? Eu digo, doutor, o último está mais ou menos com 1 ano que eu fiz. Então, me disseram, doutor, é verdade que é o exame que realmente detecta o verdadeiro problema. Às vezes, os outros exames não acusam isso. O cateterismo vem da palavra catéter.
que é como se fosse um canudinho fino, como se fosse um macarrão muito longo, que passa contraste dentro dele. Então ele vai e alcança a artéria coronária, que é que irriga o coração. Temos duas, à direita e à esquerda, e que nós chamamos o exame melhor para detectar uma doença, nós chamamos o padrão ouro, gold standard. Certo. E aí, então, o catéter é a palavra final, é o Supremo Tribunal do Diagnóstico. Certo. E aí, por quê? Porque você tem a anatomia, você tem como é que as artérias estão obstruídas ou não, em que intensidade, em que local, ou se não precisa operar, ou se é emergencial operar. Perfeito. Ele é, por exemplo, isso é muito bom, eu também já me submeti a 2 cateterismos cardíacos. Coronariografia é o termo técnico, a grafia das coronárias. Certo. Então, por quê? Porque você tendo o exame que mais dá informação, você se sente mais seguro. É muito importante, Roberto, você está seguro, você ouviu a palavra de um homem como o Dr. Regis Jucá, um sábio, um erudito, um homem pioneiríssimo na cirurgia cardíaca, lia muito, operou muito, tratou muito bem todos, especialmente os mais modestos, que o pessoal diz, os humildes, eu discordo. Humildes todos devemos ser. Ele tratou bem os humilhados, os desprotegidos. Perfeito. Eu dizia, olha, Regis, você trata melhor o pessoal lá de Messejana do que do ideal. Porque no ideal, se a turma começar a cutucar você, você dá um coice. Ele era culto, mas ele era combativo. Grande figura. E o Cabeto, filho do Paulo Marcelo, precisamos homenagear isso. Porque o Paulo Marcelo foi diferencial aqui, foi meu professor. Eu até digo, olha, quando eu vou apresentar o Cabeto, de que ele é filho do Paulo Marcelo. Quando eu vou apresentar o Paulo Marcelo, ele é o pai do Cabeto. Então, isso é bom, viu, Roberto? Porque todos os que nos ouvem, que a nossa medicina, ela está cada vez mais tecnologicamente avançada, mas os colegas profissionais jovens estão voltando melhor do que nós fomos, e é assim que deve ser. É assim que deve ser. Nós temos hoje um computador no bolso, que é um celular. É assim que deve ser. É em bem para o bem social. Perfeito. Sim, doutor João Martins. Então, nós estamos aqui diante do senhor, que como nós percebemos e sabemos, o senhor é professor da Universidade Federal do Ceará, é da Academia Cearense de Medicina, um dos mais experientes e conceituados cirurgiões cardiovasculares aqui do Estado. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente ouvir também a opinião do senhor, doutor. Como é que o senhor está vendo a situação da saúde no momento aqui no Estado do Ceará? Aquela saúde que eu me refiro, aquela saúde básica, a saúde, vamos dizer assim, os esgotos devem ser feitos, uma obra de engenharia que não é vista porque está até escondida no subsolo. Perfeito. E dizem que o político não gosta muito de fazer, porque fica escondido. Exatamente. Não dá certo. Para o político é bom que fique evidente, não é? Para que apareça. Que brilhe. Então, eu vou discutir mais aquela saúde do diagnóstico, da prevenção e do tratamento. Então, nós temos uma medicina muito avançada no Ceará, como disse o doutor Adriano aqui. Cirurgia cardíaca em todas as especialidades, todas, neurocirurgia, pediatria, cirurgia cardiovascular. Isso é muito bom. Nós temos uma pleiade de jovens já com seus 15, 20 anos, que fazem os maiores procedimentos da cirurgia cardíaca aqui em Fortaleza. Isso muito nos honra. Esses jovens aí, estamos messejando a nossa escola. Pois olhe, nós precisamos de mais messejanas. Nós precisamos interiorizar a medicina. É inaceitável que Crateús não tenha uma estrutura que você está em Crateús, tem medo de ter um infarto. Então, nós temos que, como se diz, democratizar todos os aspectos. A escola foi democratizada. Nós temos uma propriedade em Crateús e o nosso vaqueiro, ele é analfabeto. O filho dele terminou biologia em Crateús. Olha lá, do analfabeto pai ao universitário, chama-se isso salto quântico educacional.
Certo. Isso é sinal de progresso. Nós estamos progredindo, nós estamos numa confusão. Nós estamos passando por um teste de competência. Ou nós reagimos, nós, sociedade, importante, não só os políticos nos representam. Certo. Então, a saúde é preciso se alastrar, porque antigamente nós só tínhamos um médico que fazia tudo no interior. Hoje nós temos o psiquiatra, o neurologista, o urologista, o A medicina cardiografista. está cada vez mais especializada. Cada né? vez Isso mais é muito especializado. Por quê? Porque o conhecimento está muito profundo e aí, na cirurgia cardíaca eu não consigo acompanhar tudo. E eu me esforço para tanto. Ninguém consegue. O que é que vem aí? Não existe mais a figura do médico, existe a figura da equipe de saúde. Perfeito. Olhe, com toda essa formação que eu estive no estrangeiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e participo de congresso, com essa cirurgia sofisticada, o agente de saúde, lá no interior de Ipu, lá no interior de Tamboril, ele salva mais vidas do que eu. Só em dizendo, a criancinha está com diarreia, suspende a alimentação, dá soro caseiro. Chama-se isso educação na saúde. Fundamental, Roberto. Eu venho aqui por causa do charme da cirurgia cardíaca, mas essa visão educacional que os nossos políticos, que a nossa sociedade deve exigir, é fundamental para que nós tenhamos mais vida em abundância de anos e de qualidade de anos. Certo. Perfeito. Eu gostaria até de dizer que eu fiz um artigo chamado 6 melhores médicos da vida. Sim, isso é que é importante. Eu queria que o Pois olhe, senhor frisasse aí. o médico, o primeiro médico, aliás, é homem, é o doutor Sono. Doutor Sono. Nós temos que dormir bem. Quem não dorme bem está com problema. A cidade que não dorme bem é uma cidade perigosa. Aquele sono da aldeia é fundamental. Se eu tenho que ver por que é que eu não estou dormindo bem. Com qualidade, com método, como a natureza nos ensinou. Escureceu, dorme. Amanheceu, desperta. E aí a vida moderna, a televisão nos complicou. Nós temos que nos acostumar a ter horários para as coisas, métodos. Nossa natureza é de métodos. Então, depois vem o doutor Sorriso. Uma pessoa que nos esboça um sorriso, Roberto sorri. Isso é bom, a pessoa está sorrindo, está bem. Esse negócio de ficar a cara fechada não dá certo. Também não pode ficar achando graça todo tempo. Não pode. Então, não é o riso, é o sorriso. Porque senão o palhaço não morria. Eu vi fazendo os outros rir, ou então a gente morre de rir. Depois vem uma doutora, doutor Sono, doutor Sorriso, doutora Canela. Canela. A saúde está nas canelas, é um dizer do Antigo Testamento. É preciso andar. Nós ficamos parados, o homem moderno é parado. Ele anda de carro. Ele não anda, ele é transportado, ele é andado, ele vive no andor. Perfeitamente. E não nas pernas. E aí precisa andar uma meia hora por dia, todos os dias, ou então 40 minutos, só forçar um pouco. Não precisa nem correr, né? Basta Não caminhar. precisa correr. Olhe, eu sempre defendi o teste de culpa, se lembra? Certo. Que de correr. A natureza não manda você correr. Siga a natureza não é perfeita, mas é sábia. Então, a natureza do animal só corre em duas circunstâncias. Ou para fugir da agressão ou para agredir. Perfeitamente. Viu? Isso é importante observar a natureza. Então, nadar é excelente, é o melhor dos exercícios. Ninguém pontifica nadar porque não dá dinheiro. Perfeito. Né? Molha a gente, tem que se enxugar. Nadar na horizontal é o mais perfeito exercício. Pode chamar aqui o pessoal que tem a academia que eu discuto esse assunto à luz de um debate. E essa aí é a doutora Canela. A doutora Dieta, importantíssima. Você é o que você come. Viu? Você é o que você come. E o que é que eu devo comer? Com moderação, se você não for diabético, se você não for hipertenso, você pode comer tudo. Você pode comer de tudo, não pode comer tudo. Viu? De tudo. Não é o que você come, é a Como quantidade. você come. A quantidade. Olha, há um estudo científico chamado a não dieta dos franceses. O povo francês é um povo muito
ele vive ali rodeado, mesmo PIB, mesmo situação socioeconômica. A França, a Alemanha, a Bélgica, a Áustria, a Inglaterra, o povo francês tem menos infarto, 20% do que os outros vizinhos, que têm o mesmo perfil. Porque ele come tomando o seu vinhozinho, o vinho é bom. Vinho é bom, né, doutor? É bom, o vinho tinto é melhor do que o branco. O suco de uva é igual ao vinho. É a melhor bebida para a saúde, é o vinho, né? Rapaz, olha, eu ainda digo que é o suco de uva, mesmo porque é a casca da uva que dá que faz o milagre. É o andar, é o viver bem, é o sorrir, é o não estar... Problemas todos temos. Nós temos que conviver com os problemas, né? Então, eu disse assim, a dieta. Pois o povo francês toma lá o seu almoço, o seu vinho, o americano está aqui com sanduíche, com um omelete caindo de todo lado e olhando para a Bolsa de Valores. Perfeito. Né? Temos que curtir. Curtir. A bebida, o vinho curtido não é melhor do que o não curtido? Perfeito. A vida curtida é melhor do que a não curtida. Perfeito. E aí vem a doutora reflexão. Se eu alimento o povo brasileiro, latino, ele se alimenta no mínimo 3 vezes por dia. Café, almoço, jantar. Mas muitos vão para a merenda pré e pós-almoço. E alguns mais zelosos com o estômago, ainda quando vão dormir, comem alguma coisa. Perfeitamente. Olha, se nós alimentamos o nosso corpo tantas vezes, nós temos que alimentar a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, conforme o seu credo nomeie. Olha, Roberto, nós estamos vivos. Isso nós temos que estar satisfeitos. Todos aqui estamos satisfeitos. Uma pessoa que completa hoje, doutor Tomás de Araújo Corrêa, 93 anos de idade, trabalha, formou-se em 48, foi meu pediatra. Eu tenho 46 anos de médico e tenho mais 6 de faculdade, são 52, já tem um cheirinho assim de eternidade. Perfeito. Então, eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que estar também solidário com os outros. Olha, seja solidário, não seja solitário. Perfeito. Viu? Aí esse é o quinto, doutora, reflexão. Meu Deus do céu, hoje eu acordei sem precisar dos outros, escovei meus dentes, estou aqui falando com você, estou me sentindo bem, sabe? Ao conhecer você e sua equipe, e alguma coisa vai sair, alguma coisa o pessoal vai achar que valeu a pena, pelo menos alguma coisinha, né? Perfeito. Então, o outro médico é o paciente, que são 6, o sono, o sorriso, a canela, a dieta, a reflexão e o paciente. Porque se o paciente não aderir ao que o médico manda, nada feito. Nada. Só observou, nenhum desses médicos tem convênio de saúde. Nenhum desses médicos cobra consulta. Nenhum desses médicos aceita outra coisa, senão a obediência ao bom senso para você viver mais. Perfeito. Doutor, o senhor ainda continua em atividade? O senhor ainda está fazendo cirurgia? Continuo. Depois que terminar seu programa aqui, eu vou para uma cirurgia cardíaca. Eu estou ajudando os mais jovens. Perfeito. E aprendendo também. A gente aprende todo tempo. Porque eu soube que o senhor trouxe o doutor Adriano para cá, lá da Bahia para cá, né? Ele hoje faz parte da equipe do senhor, mas o senhor continua também operando? Continuo. Eu gosto de dizer o seguinte, cirurgia cardíaca é grande, é uma cirurgia de 4, 5, 6 horas. Eu já passei 8 horas na cirurgia cardíaca, o paciente sobreviveu, a gente se massacra, mas a sobrevida nos dá um ânimo imenso, um bem-estar imenso em ser útil. O doutor Zerbini, que foi o nosso super pioneiro, o Christian Barnard fez o primeiro transplante cardíaco em dezembro de 1967 na cidade do Cabo. O doutor Zerbini, aqui de São Paulo, em maio de 1968, 5 meses depois, fez o primeiro transplante, operou o João Boiadeiro. Você se lembra, Roberto? Uhum. Quer dizer, este homem, ele dizia o seguinte, nada resiste ao trabalho. E o nosso grande professor Martins Filho dizia, enquanto lúcido, útil. Perfeitamente. Então, enquanto eu pensar que estou lúcido, eu não sei nem se eu estou lúcido, eu vou querer ser útil. Perfeito. Doutor, eu tive muito prazer em recebê-lo aqui. Infelizmente o tempo passou, eu gostaria de ter ainda mais tempo, vamos, quem sabe, fazer brevemente um outro programa. Queria agradecer aqui o meu comum amigo Juarez Leitão, que eu sei que é muito amigo do senhor, que me deu a oportunidade de trazê-lo aqui. Ele sugeriu a vinda do senhor e do doutor Adriano.
E eu fiquei muito feliz por essa maravilhosa entrevista que o senhor nos deu. Tenho certeza que a partir de hoje foi mais um amigo que eu ganhei. Eu digo sempre que tenho muita facilidade de fazer amizade com as pessoas um pouco mais experientes, mais velhas do que eu. E eu fiquei muito feliz em trazê-lo aqui. Inclusive, vou lhe dar de presente um DVD onde eu tenho um depoimento desses brasileiros do século. Inclusive, quando o Adílio Jatene falou, ele falou no doutor Zerbini e falou essas palavras que o senhor falou agora. Doutor Ivo Pitangui, o senhor vai ver que beleza de depoimento. Muito obrigado. Doutor, eu queria colocar nossas câmeras à sua inteira disposição para o senhor acrescentar mais alguma coisa. Eu quero mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui, a você, sua equipe, a instituição. Perfeito. Porque é pela educação que nós sairemos do atraso, iremos ao progresso, que gera o bem-estar social. Perfeito. E quero entusiasmá-lo que o seu papel é de uma relevância imensa, porque você difunde, você é um difusor. E essa consciência social, eu parabenizo, que eu percebo do seu modo de agir. Os parabéns. Tá. E obrigado. Doutor, muito obrigado ao senhor, viu? Felicidade. Muito feliz com a sua presença. E brevemente nós retornaremos com outras conversas. Muito obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo às 19 horas. Reprisa na segunda-feira às 18h30. Reprisa na sexta-feira às 15 horas. E eu realmente, hoje, mais uma vez, o nosso programa foi tão bom, nós não vamos colocar a música do Roberto Carlos, porque como na vez passada, na entrevista do presidente Salmito, foi uma entrevista maravilhosa, essa do senhor também. Então, nós tiramos o Roberto Carlos hoje para dar mais espaço para o senhor. Mas ele continua no trono. Perfeitamente. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana.